Boa tarde a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma visão sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e possuímos operações em 5 continentes. Na América Latina, nós estamos em 11 países e contamos com uma equipe de 2.900 profissionais. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Caso tenham qualquer dúvida, nos envie as perguntas pelo chat ou então solicitem a funcionalidade de levantar a mão, que fica do lado do nome de vocês. E aí a gente abre o áudio para que vocês possam falar, tá? Caso tenha interesse, no final desse webinar também vai ser enviado um e-mail com todos os contatos da nossa equipe para que vocês possam interagir e tirar qualquer dúvida adicional. Esse evento ele vai ser gravado e ficará disponível em nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy, tá? Hoje o nosso tema é Desafios da jornada para o modelo Zero Trust. Nunca confiar e sempre verificar. Este é o princípio básico do modelo Zero Trust, uma nova forma de enxergar a segurança da informação. Para o desenvolvimento de um ambiente Zero Trust, não basta apenas a adoção de tecnologias. É necessário abordar de forma correta a estratégia, levando em consideração também a mudança cultural em todos os aspectos. É preciso ainda levar em conta o desenvolvimento de arquiteturas ou modelagem de novas plataformas, tendo o Zero Trust como parte geral da transformação digital à medida em que se avança para a nuvem. Consequentemente, prioriza-se o que deve ser movimentado para este modelo e os ambientes que devem aguardar um melhor momento. Quais os desafios que as empresas podem enfrentar? Quais são os impactos e as possíveis abordagens durante essa jornada? Para responder essa e algumas outras questões, convido para o webinar de hoje o Rodrigo Fernandes, gerente de pré-vendas da BU de segurança com foco em Data, Application e Cloud Security, e o Rubens Paglioni, responsável pela gestão do time de segurança de infraestrutura na Logicalis. Meninos, é com vocês. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de vocês nesse nosso webinar, para a gente falar um pouquinho aqui sobre Zero Trust. Meu nome é Rubens Paglioni, como a Joyce comentou, eu sou o gerente responsável aqui na nossa BU, tá? Para todo o conteúdo que é voltado para segurança e infraestrutura. Aqui no final da apresentação, a gente mostra como é a nossa estrutura aqui, principalmente na parte de desenvolvimento de soluções dentro da BU, que vai ficar um pouco mais claro para a gente. E comigo aqui também está o meu amigo Rodrigo Fernandes. Rodrigo, por favor. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde. Prazer aí compartilhar nosso conteúdo com todos vocês. O Joyce comentou, eu sou o Rodrigo Fernandes, gerente de Content Security, né, das 3 plataformas que a Joyce brevemente citou. A ideia é compartilhar um pouquinho do trabalho que nós temos desenvolvido aqui na Logicalis a respeito do Zero Trust, trazer a nossa referência, né, os nossos frameworks, o que a gente tem enxergado no mercado. A ideia não é falar de nenhum vendor, né, e sim num formato agnóstico para que todos consigam entender o momento desse tema, né, nas empresas de vocês. E ao longo aqui da apresentação, fiquem à vontade para interromper e a gente consegue debater ao longo da apresentação, ok? Vamos lá, Rubão. Só um minuto. Você quer falar um pouquinho da estrutura, Rodrigo? Sim, esse primeiro slide, a ideia é compartilhar com vocês a estrutura de segurança da informação na Logicalis. Na Logicalis nós temos uma BU de segurança. Essa BU ela é composta por mais de 100 pessoas, tá? Dentre a pré-venda, engenharia comercial,
as equipes de operações, serviços profissionais. Um grande destaque aqui de estrutura é o SOC da Logicalis, né? Ele está presente em 2 países, no Brasil e na Colômbia. Atendimento bilíngue, operação assistida com vários clientes aqui, desde financeiros, de energia, empresas de vários segmentos. E no quesito certificações, nós temos vários padrões de segurança, várias certificações, um destaque ali para as novas certificações de DPO, para o nosso time de consultoria, várias outras metodologias que as nossas equipes seguem para desenvolver projetos nos mais variados mercados que nós atendemos. Nosso time de serviços profissionais hoje possui mais de 260 certificações de 25 fornecedores de segurança diferentes. Fabricantes, nós trabalhamos com alguns, ao final da nossa apresentação nós temos ali uma estrutura, mas a Logicalis é a primeira empresa do Hemisfério Sul a ter adquirido o Master Security Partner da Cisco. Temos outros fornecedores também com o maior nível de certificação, como a NetScout, Fortinet, Symantec, F5, McAfee. E a Logicalis é pioneira no segmento de normas, então a primeira delas foi a 27001, foi a 4ª empresa no Brasil a adquirir essa certificação, e recentemente a ISO 37001, que diz respeito a anti-suborno, né? Então a mais nova certificação e eleva aí o compromisso da Logicalis com os seus clientes, ok? Próximo, Rubão, por favor. Aqui um pouquinho da visão de segurança da Logicalis em relação ao mercado, né? Então a gente percebe vários momentos aqui nos últimos 3 anos no Brasil, o mercado falando muito sobre transformação digital e de todos esses anos para cá, o mercado vem falando bastante ali na parte cinza, que é arquitetura, implementação, que é o que as empresas buscam, né? A proteção de perímetros, refreshes tecnológicos, né? E com o advento das startups, as fintechs, as insurtechs, esse novo modelo de adoção de plataformas, né? Aplicações, APIs, as empresas começam a buscar monitoramento e resposta, né? Então, muitas empresas buscando plataformas de proteção para identidades, ou como eu faço para proteger as minhas identidades, né? Muita gente fala de gestão de configuração, de análise e gestão de vulnerabilidades, mas muito pouco se fala sobre os vetores de ataque, né? Para as plataformas de identidade, sejam internas, externas, e os centros de monitoração, né? Que é o SOC, o Centro de Operações de Segurança, conseguindo ter uma visão autônoma de todas esses itens que eu acabei de falar para vocês, e buscando também soluções que forneçam informações específicas para cada tipo de negócio, né? Então, quanto mais a gente explora, né, os mercados aqui, a gente atua aqui com vários segmentos, mais a gente percebe que as empresas vêm se transformando e buscando respostas mais próximas ao negócio. Tá? Próximo, Rubão. Bom, aqui é uma primeira visão de Zero Trust, né? Então, Zero Trust ao pé da letra é confiança zero, ou seja, eu não confio em ninguém, mesmo aqueles dentro do meu perímetro, né? Então,
Nós temos aqui no mercado já algo com bastante maturidade, já consolidado, que são as barreiras tradicionais, né? Onde nós conseguimos ali entender o que é rede local e o que é internet, que recursos são confiáveis e não são confiáveis, mas o mercado ele já começa a dar sinais de que essas iniciativas de Zero Trust, não exatamente numa ordem que muitas vezes faça sentido para o negócio, né, para cada tipo de negócio, mas as empresas começam a ter preocupação com as questões de postura, né, dando foco ali para a questão de autenticação, para usuários e aplicações, e com bastante foco nos dispositivos, né? Então, uma primeira iniciativa e que a gente percebe muito aqui, temos diversos clientes, são as soluções de controle de acesso à rede, né? Então, onde eu consigo aplicar políticas, controlar a postura, consigo elevar o uso do BioD, onde os funcionários começam a trazer seus próprios dispositivos para dentro do ambiente corporativo e você começa a delimitar por meio de postura e controle de acesso quais são os componentes que essas pessoas têm acesso, que tipo de autorização elas têm e auditar todo esse tráfego, né? Então, esse aqui seria um primeiro passo que a gente percebe que o mercado vem desenvolvendo bastante, ok? No próximo slide, a gente consegue ter um pouquinho do que seria as lacunas, nós chamamos aqui na Logicalis de lacunas de visibilidade, né? Acho que o Rubens pode falar bastante aqui a respeito disso, porque diz respeito muito ao modelo de perímetro, né? Que é o modelo de entrada do Zero Trust, né? Então, que é a convergência de todas essas soluções no nível de automação. Você quer falar um pouquinho, Rubão, por favor? Exato. Nessa base de uma segurança mais voltada por perímetro, né? Tem alguns desafios que eleva esse modelo Zero Trust que a gente entende que tem que ser trabalhado, né? Então, essas lacunas de visibilidade, elas trazem, na verdade, alguns cenários onde a gente precisa olhar um pouco mais para dentro da nossa própria infraestrutura para identificar até onde que a gente, teoricamente, precisa atacar, né? Então, aqui a gente identifica praticamente 3 grandes blocos, né? Então, dentro do modelo tradicional de perímetro, onde nós temos os firewalls, as DMZs, né, os NATs para as aplicações e também para os parceiros de negócio que conectam, rede privada, né, VPN, um modelo onde você acaba tendo um modelo de gerenciamento, um modelo de análise, às vezes muito pontual em cada um dos componentes, né, dentro da sua infraestrutura, e que acaba sendo um certo desafio, né? E você acaba criando regras tradicionais de você mitigar alguns controles, né? E isso acaba sendo percebido que é o tempo da descoberta, né? No modelo tradicional, né? Então, se acontece uma violação de dados, quanto tempo eu levo para varrer os dispositivos principais do meu modelo de perímetro para identificar o que aconteceu, né? Violações não detectadas, então alguns equipamentos tradicionais em que a gente deixa a borda e o perímetro totalmente seguro, às vezes não são tão necessários assim, né? Precisa expandir um pouco mais para aumentar um pouco a visibilidade, né? Que entra também nas próximas deficiências, né? Que são o fator do que está acontecendo na minha infraestrutura, né? Que eu preciso trazer uma visibilidade com mais inteligência para dentro da minha rede, e que também tem os fatores internos e externos, né? Que são os ataques oriundos de quem está fora da empresa e também do que o que a gente enxerga também dentro da própria empresa também, inclusive, né, são os fatores principais. Então, para você identificar de onde está indo e, né, e onde eu estou um pouco mais vulnerável, isso é uma certa deficiência e acaba sendo um desafio para as equipes de segurança, né? Até porque os ataques eles vêm aumentando e cada vez mais têm sido mais complexos, né? Então, acessos externos que às vezes simulam um determinado acesso válido, né? Então, às vezes uma integração de 2 aplicações ou de um parceiro de negócio com a sua infraestrutura, sendo que você só tem um canal de comunicação através só de uma VPN, por exemplo, às vezes
pode parecer que é um tráfego legítimo através de uma porta SSH, por exemplo, que lá dentro alguém pode tentar entrar e a partir dali você tem um processo, por exemplo, de mineração, de algum tipo de serviço que está ocorrendo dentro da sua infraestrutura, isso é difícil pegar através de tráfego, né? A questão da movimentação lateral, que é você ter uma evidência de vulnerabilidade que um determinado tipo de atacante ou malware entrou em um determinado dispositivo e para isso não se proliferar. E quando acontece, na verdade, quando a gente vai olhar, a catástrofe já está pronta, né? Então, você trazer isso de forma mais efetiva, ela é muito importante também, na verdade. Olhar para o design da empresa, o design da arquitetura, né? Hoje, olhando um pouquinho essa questão de Zero Trust, os dados eles já não estão mais presos dentro da própria infraestrutura, dentro da própria empresa, né? Então, pelo adendo da cloud, mobilidade dos usuários, os dados eles estão transitando. Então, existe um fator aí de olhar para a minha arquitetura como um todo, na verdade, que é muito comum, né? Fatores externos, por exemplo, um spear phishing, por exemplo. Então, hoje é muito comum, principalmente no modelo que nós estamos vivendo hoje do Covid-19, que se pesquisarem rapidamente pela internet, dá para ver a quantidade de ataques oriundos que estão sendo direcionados para os usuários, né? Principalmente que os usuários agora eles estão em casa, então o modelo de segurança ele acaba tendo que ser um pouco mais efetivo, porque envolve desde a cultura do usuário até os principais modelos de soluções que podem ser implementados também, na verdade, é um modelo importante, né? E isso acaba finalizando num ciclo de melhoria, né? Que dali você sai os planos de inovação para você começar a sua jornada, para você implementar aí uma arquitetura Zero Trust mesmo em si, para você elevar o nível de maturidade dentro da própria infraestrutura, né? E aplicando automação, que você consegue ter uma visibilidade, uma gerência mais coordenada, uma gerência mais centralizada dos seus dispositivos de segurança dentro da própria infraestrutura, né? Sem afetar a questão do comprometimento também da análise dos dados, tá? Aqui a gente trouxe um modelo de inovação, tá, que nós desenvolvemos. Então, são quatro grandes pilares antes de você chegar numa estrutura Zero Trust, né? A base de tudo hoje é a privacidade e a proteção dos dados, né? Porque os dados sensíveis eles se transitam de forma muito rápida, né? Muito fácil dos usuários levarem os dados para casa, através de um dispositivo móvel qualquer um. Então, é a base para tudo, para a gente poder construir esse cenário, né? Dispositivos e usuários, né? Um ponto também muito importante, porque a forma como um dispositivo ele entra na infraestrutura é um pouco diferente de como um usuário precisa ter um determinado acesso. Então, tem um fator de você medir como é o comportamento de acesso de cada um deles, né? Aplicações em plataformas, então, hoje não existe mais uma aplicação única, não existe uma plataforma única, unificada, então, principalmente com o adendo da virtualização e principalmente do movimento das empresas para cloud também, é comum que você tenha diversos tipos de aplicações e vários tipos de plataformas, né? Seja plataformas em nuvem, on-premises, ou demais outras, né? Criptografia e mascaramento, né? Eu acho que é um tema bem importante. Como você criptografa os seus dados, né? Então, apesar do usuário ter um acesso remoto a uma determinada aplicação, é importante que os componentes que se conectam precisam ter um modelo de criptografia e mascaramento com que se um dado seja extraído, por exemplo, eu não consigo que algum outro usuário tenha acesso diretamente, né? Principalmente o mascaramento, eu pego o dado, eu embaralho as informações, então se eu pego para tentar abrir essa informação, aparece praticamente tudo truncado, então um ponto muito importante, né? Um fator que leva muito o ponto de vista de você aumentar a visibilidade e o tempo de resposta, se você tem um problema de violação de dados, por exemplo, uma ameaça, é a questão da automação e uma gestão mais efetiva do ponto de vista de configuração, né? Então, é importante que as empresas optem por soluções que possam, ao máximo possível, ser integrados, né? Hoje também é muito comum a maioria dos fabricantes terem APIs abertas que você consegue fazer algum tipo de integração, mas tem um modelo de gestão de configuração, com uma certa consultoria para ajudar a integrar essas ferramentas é muito importante, porque isso diminui muito o tempo que você leva para você identificar um determinado tipo de ataque, né? Gerenciamento de confiança, eu acho que é o principal ponto de partida antes de você já começar a levar numa camada de Zero Trust, né? Você
a gente precisa pensar um pouco de não olhar mais aquela questão de você liberar os acessos dos usuários de forma tradicional, por origem, destino, IP, autorização de determinada pasta, e você criar um padrão de confiança, na verdade, né? Então, eu dou acesso para todo mundo, mas como que eu crio um processo de confiança? Como que eu garanto que aquela pessoa, aquele aplicativo, aquela aplicação é realmente ela, né? São os controles efetivos até que você chega na pirâmide inicial, que seria os controles de Zero Trust, tá? E como que a gente faz para poder chegar lá, tá? Aqui a gente vai demonstrar quais são os principais caminhos, né? O ponto principal que a gente chama de uma jornada de implementação de Zero Trust, não é que o Zero Trust ele é um produto ou uma solução, né? A gente chama muito que é uma metodologia, podemos chamar de uma metodologia, uma arquitetura, né? Então você precisa passar por alguns steps, porque a gente sabe que existem vários processos que têm que ser seguidos na empresa, existe a maturidade do usuário que vai mudar um pouco a forma como ele talvez acessa a empresa ou não, a preparação do time de segurança para poder receber esse tipo de modelo, e eu vou mostrar para vocês quais são essas etapas, e tem empresas que podem enxergar que estão em cada um desses níveis ou que já está começando em cada um deles, né? Então, o ideal é que olhe a arquitetura como um todo e colocar isso num plano de Zero Trust para ver onde chega, né? O primeiro fator importante, que eu acho que é o ponto de partida, é definir algumas estratégias ligadas ao negócio, né? Então, não adianta nada eu só querer implementar uma solução para ter um controle de gerenciamento de identidade para o usuário, sendo que no primeiro criar uma estratégia de negócio, né? Como que os usuários vão entrar na minha infraestrutura, quais são os modelos de governança que têm que ser aplicados em cima disso, né? Então, qual é o suporte que eu dou para a minha TI interna para poder suportar essa nova solução? Então, primeiro criar um processo de alinhado ao negócio, né? Integrar soluções que hoje eu consigo ter uma análise de risco, né? Então, não adianta nada implementar uma solução de que não me dê algumas métricas para me saber o nível de risco ali de acesso que eu posso determinar para determinados tipos de acesso, né? E o básico, né? Começar a implementar modelos de multi-factor authentication, né, remotamente, seja para aplicações, seja aplicações em SaaS, em nuvem, ou aplicações específicas de negócio que as empresas geralmente utilizam, seja para os usuários acessarem uma determinada VPN ou um outro recurso interno dentro da empresa, seja um Citrix ou qualquer uma outra. Soluções baseadas na primeira consulta, né, de acesso à internet, né, que a gente chama de segurança para DNS, que é o primeiro ponto de partida, né, quando o usuário navega, independente de onde ele estiver, na verdade, o primeiro acesso é feito através de uma consulta DNS, então aplicar controles nessa primeira camada é um modelo super importante. Isso é um ponto, esse primeiro ponto, ele traz muito o momento que a gente está vivendo hoje, no momento de pandemia, né, onde todos os profissionais das empresas eles estão em casa, mas a gente sabe que as empresas tiveram que se adequar de forma muito rápida para poder disponibilizar recurso para esses usuários, né? Alguns deles tiveram que abrir mão e utilizar computadores pessoais para acessar os recursos mesmo, outros tiveram que alugar equipamentos de terceiros, né? Até porque não tinha uma quantidade suficiente de computadores que tivesse um mínimo de hardware, né, de segurança da empresa para poder acessar os recursos. Então, o ponto de partida para começar o modelo Zero Trust já é pensar mais ou menos nesse modelo, de duplo fator de autenticação, uma segurança mais antes de começar a navegação. Um segundo pilar é a gente trabalhar num modelo de tá indo 2 aqui, mas beleza, vou explicar os dois aqui, não tem problema, tá? O segundo pilar é a gente começar a enxergar na minha infraestrutura e ter um inventário do que está trafegando na minha infraestrutura, né? Então, eu não estou dizendo só de usuários, né? Pode ser um mobile, pode ser uma câmera, um roteador remoto, qualquer outra coisa. Base de CMDB ela é o ponto principal para a gente tentar fechar as lacunas de segurança dentro da nossa infraestrutura. Isso ajuda muito a me conseguir determinar o modelo de acesso que esses tipos de dispositivos possuem para poder adequar as determinadas políticas de segurança e tapar o máximo possível dos pontos cegos, né? Então, seja uma impressora, seja se um usuário, por exemplo, está acessando com o dispositivo pessoal dele, seja um mobile, por exemplo, um celular, sendo que a empresa disponibilizou para ele um telefone corporativo, anyway, existem várias formas de poder trazer isso. E isso ajuda muito. Então, a partir do momento que você passa a olhar e tenta ter uma base de CMDB consistente, tá? Você pode começar a aplicar controles de comportamento de usuários e aplicações. Então, você começa a endereçar produtos
porque conseguem coletar dados, por exemplo, de comportamento de usuário, telemetria ou alguns outros tipos de acesso para você verificar o que esses usuários, primeiro, da onde estão vindo, do que eles acessam e para onde eles estão indo, para você conseguir criar e começar a determinar uma política de segurança que seja de forma adequada, né? O terceiro ponto é começar a criar políticas de autenticação por identidade. Então, você passa a controlar isso com IP, porta, que é o padrão hoje na própria infraestrutura. Você já tem o inventário, já começou a criar o primeiro processo de estratégia de risco no primeiro ponto, já sabe o comportamento dos próprios dispositivos. Por que não agora começar a aplicar um modelo de identidade, né? Então, o Rubens acessa de uma determinada maneira a minha infraestrutura, mas o Rodrigo acessa de uma maneira um pouco mais diferenciada, por exemplo. O mobile pode acessar a minha infraestrutura, mas ele tem recursos específicos somente em alguns setores ou áreas da empresa. Então, você começa a limitar um pouco esses modelos aí de identidade, para você começar a determinar e estudar qual é o melhor padrão de autorização que você precisa criar para a sua infraestrutura. Tá? Eu ainda não estou pensando nem em autorização aqui, apenas criar a política de identidade, na verdade, de acesso. Né? E em cima disso, com isso já criado, eu já consigo ter reports, né, e KPIs que trazem o meu modelo de riscos, na verdade. Então, a minha visibilidade acaba aumentando até um pouco mais, na verdade, e eu consigo ver o que, teoricamente, pode estar acontecendo na minha infraestrutura. O quarto pilar é começar a aplicar os modelos de controle de identidade e comportamento, né? Então, eu já estou identificando um determinado usuário, já estou conseguindo autenticar ele na minha infraestrutura, seja na minha rede de acesso, seja na minha rede campus, até o meu data center e levando até a cloud, inclusive. Então, eu começo a determinar o tipo de comportamento de acesso. Então, com algumas soluções de visibilidade, é possível que você determine qual é o ponto da infraestrutura que é mais vulnerável, onde que mais usuários acessam, qual é a área de negócio que eu preciso ter um controle um pouco mais efetivo de segurança. Então, eu começo a segmentar as redes, começo a segmentar as VLANs da minha própria infraestrutura, baseado na identidade. Eu consigo levar essa identidade, que ela consegue permear praticamente toda a minha infraestrutura. Então, automatiza muito o processo de criação de regra. Eu não preciso criar regras em dezenas, centenas de equipamentos dentro da minha infraestrutura. Isso pode facilitar muito através de algumas soluções e produtos que isso teoricamente ajudam. E eu automatizo praticamente todos os meus controles de segurança. E aí sim eu consigo ter uma política de autorização de usuários e dispositivos dentro da minha própria infraestrutura, né? Chegando no último ponto, é onde eu consigo, teoricamente, fechar todo esse ciclo, né? E consigo evoluir por um modelo de microsegmentação, né? Então, eu estou falando aqui que esse modelo ele pode elevar tanto do ponto de vista de usuário, tanto do ponto de vista de aplicações, porque depois que eu determino o comportamento de todos os meus clientes na minha infraestrutura, eu falo fornecedores, empresas terceiras, usuários, etc. Dentro da minha infraestrutura, eu consigo segmentar isso. Então, eu consigo levar a microsegmentação para o meu acesso, consigo levar a microsegmentação para a minha network, e consigo levar a minha microsegmentação também para as minhas aplicações. Então, quando eu falo de cloud workload, por exemplo, é onde eu consigo ter, através do tipo do comportamento do usuário e do comportamento de aplicações, segmentar para me diminuir a superfície de ataque que eu tenho dentro do meu próprio ambiente. E eu consigo evoluir dentro de um padrão de Zero Trust completo na minha infraestrutura. Como eu disse anteriormente, algumas empresas podem olhar esse ciclo e enxergar alguns projetos ou arquiteturas que elas já estão em cada um deles. Né? Então, nesse momento, fica um pouco mais fácil de poder chegar até o final dessa jornada de implementação de Zero Trust. Né? E eu não deixo de ter uma visibilidade contínua de, teoricamente, o acesso. E isso daqui, pessoal, tá? Então, isso não muda, na verdade. Né? Então, mesmo depois que você aplica, existe uma constante reanálise aqui, teoricamente, desse ambiente. Tá? Tem só complementando o que o Rubens acabou de passar para vocês, tem alguns pontos que são fundamentais nessa jornada, né? O primeiro deles é o paradigma cultural. Então, e a gente percebe que muita gente fala de microsegmentação como uma iniciativa tecnológica muito próxima do Zero Trust, né? Mas antes de microsegmentação tem paradigma cultural, né? Acho que isso começar com pequenos projetos, né? Provando o valor da tecnologia e antes da tecnologia, dos processos que você precisa desenvolver, principalmente
no quesito automação. E por que da automação? Porque sem automação, nós continuamos realizando o nosso trabalho pontualmente. Pontualmente, Né? Então, tradicional. É. a nossa carga operacional ela é muito elevada, né? Então, falando de perímetro, por exemplo, fazer gestão de regra de Firewall, né? Ou fazer o controle das minhas aplicações no Web Application Firewall, ou expor as minhas APIs, né? Existem várias disciplinas para uma análise aqui de Zero Trust, né? E por último, sim, tratar de microsegmentação. Se você começa a falar de microsegmentação, e não estou dizendo aqui que ninguém deve trabalhar com microsegmentação, não é isso. Mas se você tem um projeto Zero Trust e começa com a microsegmentação, o seu nível de maturidade tem que ser elevado no que diz respeito ao conhecimento do negócio e os controles de segurança, né? Então, por isso que nós achamos aqui de uma forma justa distribuir nessas etapas, tá? Isso aí. Bom, esse é um framework desenvolvido pela Logicalis, é um framework que endereça praticamente uma referência de arquitetura, né? Tem 3 grandes blocos que a gente teoricamente endereça. Inclusive, né, Rodrigo, existe uma forma que é muito importante aqui, que é a proteção de dados e códigos, né, relacionado a esse framework que nós desenvolvemos, né? O tema aqui é explorar esses 3 grandes pilares, né? Então, não confiar nos usuários, né? Acho que essa é a primeiro Ponte grande partida. pilar, né? Então, uma arquitetura de autorização, onde eu consiga entender criar um conceito de identity warehouse, né, onde eu consigo enxergar a governança de dados, onde eu consigo entender de uma forma analítica de onde as minhas identidades partem, né, gestão de papéis, gerenciamento dos controles de compliance, provisionamento, né, dessas credenciais, as requisições de acesso, enfim, como as áreas de negócio se envolvem como grande pilar, né, a questão de compliance, auditoria, né, com o tema Zero Trust isso se eleva, né, esses controles eles passam a ser geridos de uma forma um pouco mais detalhada. E de novo, os controles e as automações, né, para a gente conseguir chegar num nível de maturidade e de detalhe suficiente para que eu consiga tratar todo esse modelo, e como eu e o Rubens a gente costuma dizer, tratar como se tudo estivesse conectado na internet. Exato. Né? Então, no pilar do meio, nós temos ali a segurança de workloads, né? Muito focado ali nos devices. Então, a questão de bootstrapping, o gerenciamento de inventário, como o Mês comentou, não só um CMDB de hardware, mas um CMDB de software. E os desafios de jornada para a nuvem, como eu controlo esse modelo híbrido, né? E questão de gestão de configuração que é fundamental, né? À medida em que a área de TI se aproxima do negócio, né? Nós deixamos de falar de projetos e começamos a falar de produtos e serviços, né? E aqui na última coluna, a gente fala bastante sobre a rede corporativa e a transformação dessa rede, né? Então, como eu passo a fazer segurança dos repositórios, validação de código, né, com a questão de thread modeling, agora o DevSecOps para container e microserviço, tecnologia de RASP, redes distribuídas, né, agora com a questão de NFV, e aí grandes disciplinas embaixo ali que nós acabamos distribuindo, MFA, visibilidade, a microsegmentação, não dá para deixar de fora os padrões e as políticas, né? Porque todas as empresas têm regulamentações e normas que estão acima de qualquer modelo de transformação, né?
tem dois temas aqui que, na minha visão, eles são fundamentais, tá? A questão do gerenciamento de confiança, né? Muita gente pergunta, como que eu vou fazer gerenciamento de confiança, né? De onde esses caras tiraram essa informação? Não tem só um vendor, só um fornecedor para falar de Zero Trust, né? E para o mercado isso é muito bom, né? Porque se você parar para pensar, existe a questão do lock-in, né? Para toda tecnologia, desde ali do mainframe até os dias de hoje, nunca houve só um vendor para a gente endereçar a segurança, né? E por último, que eu vou falar um pouquinho aqui, coloquei até um slide aqui para a gente elevar um pouco o tema, que é a questão do FPE, o FPH. Né? Então aqui a gente fala de Zero Trust na nuvem, né? Então muita gente tem ali a jornada para a nuvem, então a gente tem ali a transferência de dados intra-data center, né? Ou seja, eu levo dados do meu on-premise para a nuvem, eu tenho novos tipos de acessos e autorizações, eu começo a desenvolver plataformas e aplicações de uma maneira diferente para a nuvem, né? Dados os tipos de entrega que nós temos, IaaS, PaaS, SaaS, a questão de armazenamento de dados dos mais variados tipos, né? Informações sensíveis, informações de saúde, informações de cartão de crédito, a questão de administração de chaves criptográficas, né? Um grande tema de segurança, ninguém quer adotar a criptografia por conta de overhead, ou quem tem realmente é muito necessário, né? A questão de gestão de certificados SSL, uma vez um certificado expirado, para quem trabalha com os barramentos, né, seja um middleware, um microserviço, se aquele certificado expira, quebra toda uma arquitetura, né, aquilo para de funcionar, ciclo de desenvolvimento de software. Então, o que é essa foto aí do lado? Né? Essa foto ela está disponível na internet, mas acho que é um exemplo muito prático do que da nossa ideia aqui de concentrar o Zero Trust também na questão de data centric, né? Ou seja, proteger os meus dados em nuvem, não só em nuvem, on-premises também. Essa salinha ela fica lá em São Francisco, no prédio da AT&T, na Folston Street. É uma salinha da NSA para fazer análise de tráfego de dados no backbone da AT&T. Então, se essa salinha está lá, está na internet, o link está ali embaixo, se vocês quiserem pesquisar, navegar um pouquinho, fiquem à vontade. Essa abordagem data-centric ela é fundamental. Né? No próximo slide, o porquê desse slide. Né? Se a gente pensar numa plataforma de segurança de dados, a gente consegue ter vários casos de uso, né? Então, desde o meu smartphone até dados armazenados num servidor de arquivos, web services, APIs, como nós comentamos, integração com parceiros, segurança de dados em terminais de pagamento, segurança em Big Data, em gestão de dados, né? Então, são vários os casos de uso onde nós temos as plataformas de transformação de dados, né? Focando em todas essas possibilidades, essas tecnologias, essas disciplinas, nós temos aplicações de negócios para essas disciplinas que consomem essas plataformas, né? Então, armazenamento de dados, de processos, aí sim, aplicações enterprise, eu quero mascarar a minha base de dados de produção, porque eu preciso tombar a minha base para o time de desenvolvimento trabalhar. Então, como eu faço a pseudo-anonimização, né? Que é um termo novo que o mercado está usando agora, por conta do tema FPE, que eu comentei com vocês, é a criptografia com preservação de formato, com agentes externos, né? Então, para quem tiver curiosidade, pode entrar em contato com a gente consegue passar para vocês, fazer demonstração, mostrar como a tecnologia funciona, até o mercado B2C,
né, que consome bastante isso por conta de PCI. Então, são temas que são pauta para a questão do Zero Trust, tá, gente? No próximo slide, a gente tem o portfólio da Logicalis, né? Aí sim, desde Advisory, que é a nossa consultoria de segurança, a questão de cibersegurança também, onde entram os temas de teste de invasão, assessment de arquiteturas de segurança, né? Os dois grandes blocos no meio, que é a Rubens, a infraestrutura de segurança, e o meu bloco aqui de segurança de conteúdo, tá? Com várias disciplinas, vários produtos, muitos dos nossos parceiros no quadro à direita, tá? E o último bloco de operações, os nossos serviços de suporte de segurança e o nosso SOC, tá? Para os serviços de MSS, resposta a incidentes. A ideia aqui é passar um pouquinho para vocês de como trabalhar com essa jornada, né? Ou seja, para que vocês consigam identificar em que ponto, qual é o ponto de partida, né, para vocês nesse tema Zero Trust, que, novamente, você consegue iniciar de várias formas, com várias disciplinas, mas fundamental que vocês tenham um sponsor para esse projeto, né? As ideias são muito boas, né? As ideias são interessantes, de novo, as tecnologias são as mais variadas possíveis, mas esses projetos eles precisam de um apoio executivo, né? Para que projetos pequenos comecem a se transformar em grandes iniciativas para o negócio e não só para a tecnologia. Tá? Até porque, né, Rodrigo, são vários pontos de determinados projetos de segurança que às vezes podem envolver não só a área de segurança ou outras áreas da empresa, né? E que ajudam nesse desenvolvimento de montar aí uma arquitetura de Zero Trust. Né? E o grande desafio que o Rubens comentou, eu acho que é fundamental, né? À medida em que esses projetos começam a surgir, o cuidado para que você consiga ter governança em cima desse tema, governança de segurança, que a gente fala bastante, né? Que é outro tema que a gente pode abordar aqui também num próximo webinar. Mas eu queria deixar aberto para perguntas aí, deixar os nossos clientes aí e quem mais estiver no painel, no webinar, fiquem à vontade para questionar, por favor. Meninos, a gente tem uma pergunta aqui, que é do Juliano Medeiros. Qual a maneira mais fácil de iniciar um programa de Zero Trust, uma vez que os usuários estão em home office? É uma boa pergunta. Quer responder, Rubão? Manda bala. Vamos lá. Bom, a gente sabe que o momento agora ele está bem complicado mesmo, né? Então, você ter um gerenciamento dos profissionais que estão em casa, querendo ou não, é um certo desafio. Mas eu enxergo como uma grande oportunidade das empresas começarem a desenvolver, pelo menos o primeiro pilar ali que eu mostrei de Zero Trust, que é começar por políticas de segurança voltados para Multi-Factor Authentication, né? Aplicar duplo fator de autenticação na maioria dos seus acessos à infraestrutura, né? Então, um jeito mais fácil de poder aplicar isso, inclusive que você pode que você, Juliano, de repente eu recomendaria, seria, por exemplo, começar através de aplicar um controle dentro da sua VP para conectar a sua VPN, por exemplo, e tentar verificar os principais tipos de serviços e soluções que você teoricamente hoje já pode publicar, seja na cloud, dentro da sua infraestrutura da sua empresa on-premises mesmo, e aplicar um controle também de duplo fator de autenticação integrado a algumas aplicações de negócio críticos. Então, eu acho que é um dos principais pontos que podem ser endereçados nesse seu cenário, tá? Rodrigo, quer complementar alguma coisa? Sim, eu acho que essa questão do home office, né, agora aqui com a questão do isolamento, e nós aqui da Logicalis com os nossos pacotes de Covid-19, né, para atender os nossos clientes com as mais diferentes tecnologias, eu acho que eu acho que aí sim a gente consegue identificar nessas iniciativas, né, das empresas em prover o acesso remoto, o quanto nós estamos maduros para trabalhar com a questão do Zero Trust.
né, ou com um pedaço disso, né, com a questão de gestão de identidades, como eu estou levando o acesso externo para os meus funcionários, para os meus parceiros, né? Então, a maneira mais fácil acho que a maneira mais fácil e segura, né, Rubens, é que você consiga entender os riscos do seu negócio, né? E para que você consiga disponibilizar a tecnologia à medida em que você consegue ter um controle operacional eficiente, né? Então, por exemplo, prover um acesso VPN para os seus funcionários, mas também ter a preocupação de controlar esses acessos, né? Então, que você consiga ter no painel visualizar um CIEM, controlar as credenciais privilegiadas, né? Quais são os ativos críticos que você precisa controlar na medida em que você vai liberando o acesso para as pessoas, né? Então, o cuidado com o negócio, com o que é core, ele se eleva à medida em que a gente aumenta o nosso campo de exposição, né? Acho que se a gente entrar no quesito tecnologia, a gente começa a endereçar algumas coisas, tá? Mas Tem acho que várias coisas, esses exato. cuidados de negócio, controle operacional, enfim, cada negócio tem uma particularidade, né? Então, é fundamental que vocês consigam ter minimamente essa visão, ok? Acho que deve ter mais uma perguntinha aqui. O Carlos está levantando a mão. Deixa eu ver se ele quer falar alguma coisa. Só um minutinho. Por favor. Carlos, nos ouve? Oi, estou ouvindo. Pode falar. Escutam? Tudo bem? Tudo. Uma pergunta, então, para o Rubens, para o Rodrigo, como abordar essa questão cultural na empresa? Porque eu vejo que, antes mesmo da questão tecnológica, a questão cultural dos usuários, eu acho que é um ponto muito importante para a implantação do Zero Trust, né? Então, como seria essa abordagem, como mudar a cultura, o comportamento dos usuários dentro da rede? Obrigado pela pergunta, Carlos. Eu acho que o principal caminho é uma atividade que nós temos aqui na Logicalis, são as campanhas de conscientização, né? Eu acho que, assim como nós estamos aí com o tema LGPD sobre a mesa, né, que nos faz aqui construir um conjunto de argumentos, vamos chamar assim, né, para que você consiga elevar o nível de conhecimento sobre aquele tema para os colaboradores, para os parceiros, enfim, para toda a cadeia que faz acesso ao dado, né? O Zero Trust não é diferente, né? Só que o Zero Trust ele tá, o dado em si pertence a essa mesma campanha de conscientização, vamos chamar assim, só que você tem um universo, uma dimensão um pouco mais vasta, né? Então você precisa convencer vários públicos, né? Então você não convence só as áreas de negócio, né? Numa modelagem Zero Trust, você tem que convencer as equipes de tecnologia, os executivos, né, que você, querendo ou não, são os que mais nós precisamos convencer sobre essa iniciativa, né? Então, você acaba formatando uma campanha de conscientização e levando os exemplos, né? Então, a gente tem aqui no nosso portfólio as nossas campanhas com exemplos, né? Exemplo de roubo de credencial, né? Tem aqui até um tema interessante que a gente leva, que é a questão do papel do administrador, né? Então, todo esse público, ele precisa, no primeiro momento, de novo, da conscientização, né? Dessa campanha,
para que você consiga nivelar a visão tanto de negócio quanto de tecnologia, e aí sim você começar a partir para o desenvolvimento de políticas e padrões, né? Acho que o primeiro passo é rever, todos devem ter a política de segurança da informação, né? Mas rever os blueprints, né? As arquiteturas que atendem os negócios com o contexto do Zero Trust. Acho que com isso viabiliza, facilita bastante, né, o trabalho da inclusão do Zero Trust no dia a dia das pessoas, né? Então, vai lá, Rubão. Exato. Tem, até para complementar o que o Rodrigo comentou, e excelente a sua pergunta também, inclusive, né? Pensando no momento que nós estamos com os profissionais de casa, acho que essa campanha, a campanha de conscientização, a gente chama de campanha de awareness, né? Voltado um pouco para a cibersegurança, ajuda muito a levar esse nível de maturidade, né, para os usuários, mas naquele modelo de inovação que a gente mostrou na apresentação, o pilar é muito voltado na questão da proteção do dado, de que depois, tanto eu quanto o Rodrigo, nós falamos que tem a parte de governança que é muito inserida, né? Então, se isso se conseguisse permear dentro da própria empresa, né, de uma forma consistente, você consegue levar esse tipo de modelo para todas as áreas. Eu posso dar um tema, vamos colocar um tema clássico aqui, que algumas empresas acabam enfrentando, que é o quê? Com o adendo hoje da cloud de virtualização, os administradores de sistemas, por exemplo, eles sobem uma máquina virtual e com um serviço ativo de sistemas, 5 minutos, né? A gente sabe. Só que essas áreas é área de negócio, eles não se preocupam com o hardware do servidor, ele não vai se preocupar, por exemplo, com as políticas de segurança necessárias que, teoricamente, ele tem que liberar para os usuários, ele só quer liberar a aplicação. Existe algumas áreas da empresa de desenvolvimento, por exemplo, também, que esse tipo de conscientização tem que ser levado para eles também, na verdade, né? Que é você testar os controles técnicos, os controles tecnológicos, até a nível de código mesmo, para saber se você tem um modelo de segurança bem determinado, né? Então, são alguns exemplos práticos que a gente vê e que isso ajuda a empresa a determinar um processo de conscientização para todas as áreas de negócio da empresa, né? Eu acho que tem mais um, o Ricardo Rodrigues. E Carlos, ficou respondida? Ficou claro a sua pergunta aí, sua resposta? Sim, ficou claro. Obrigado pelo retorno. Imagina. Tem mais uma aqui, Joyce, do Ricardo Rodrigues. Uma das maneiras de quebrar essa barreira cultural é mostrar as vantagens do Zero Trust. Acho que é fundamental, né? E você consegue levar as vantagens do Zero Trust, né, para quebrar não só essa barreira cultural aqui, mas levar o contexto necessário de Zero Trust que a sua companhia necessita, né? Então a gente fala bastante aqui com os nossos clientes sobre a necessidade de um entendimento inicial do negócio, né? Então você precisa de uma leitura, em que momento o seu negócio está, que controle você tem, quais são as normas, as regulamentações do seu negócio, conversar com as pessoas de negócio, conversar com as pessoas de tecnologia, né? Entender processos, pessoas, tecnologias. Então, sim, uma das maneiras de quebrar esse paradigma é elevar as vantagens direcionadas para o momento da sua empresa. Sim, bom ponto. Bom comentário, bom ponto. Obrigado, Ricardo. Gente, acho que é isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença aí de vocês, Rubens, Rodrigo. E agradecer também a presença de todos vocês aí que participaram desse webinar com a gente. Nós vamos mandar para vocês aí essa gravação e os contatos da nossa equipe. Então, vocês vão receber aí um e-mail com esse agradecimento. E espero que tenham gostado aí do nosso webinar e participem com a gente dos próximos. Muito obrigada. Oi. Faltou um slide com os nossos contatos, né, pessoal? Desculpem, mas... Desculpa. a gente manda no e-mail de agradecimento. À disposição aqui com vocês, a Joyce compartilha. Obrigado a todos aí pelo tempo, viu? Obrigado a todos, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, boa tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.